pouco mais sobre a parte de nutrição. E o que é que nós vamos falar aqui nesta manhã de quinta-feira? Nós vamos falar sobre escolha dos alimentos, o preparo do alimento e a maneira errada de comer. E eu já tinha lido esse capítulo, tem algumas citações desse capítulo que estão em outros livros também, de Ellen White, e só reforçou mais ainda o que a ciência vem comprovando, e eu fiquei encantada de ler mais uma vez tudo isso que nós vamos falar aqui nesta manhã. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue e se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas, mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força de cada nervo, cada músculo e tecido. Ou seja, se nós temos um bom sangue, nós vamos ter saúde, músculos, bom tecido, bom nervo. Isso eu sempre falo nas minhas lives, isso eu sempre falo para os meus pacientes. Se estudarmos qualquer tipo de órgão, qualquer tipo de doença, não adianta se o sangue estiver ruim. O sangue tem que estar bom, tá? Tem que ter um bom sangue. Vamos lá. Escolha do alimento. Como é que eu escolho o meu alimento, né? Ellen White ela fala, escolher o melhor alimento. Escolher o melhor alimento, tanto na sua origem quanto da sua qualidade, nos traz saúde a longo prazo, tá? Hábitos da sociedade, ela também fala sobre isso, para nós não nos moldarmos aos hábitos da sociedade. E aí vem a questão da indústria dos alimentos, a indústria farmacêutica. Eu não sei se vocês sabem, mas eles estão por trás dessa comida aí de fast food, desses alimentos processados, né, que nós temos acesso aí. Então, ela fala para nós não nos moldarmos aos hábitos da sociedade, porque essa comida industrializada, a indústria farmacêutica, existem documentários, meus irmãos, que falam sobre isso, que por trás dessa comida cheia de gordura, cheia de açúcar, cheia de artificiais, existe uma indústria farmacêutica que está por trás, porque sabe que as pessoas vão ficar doentes e eles querem vender remédio. Então, se a gente tem qualquer problema relacionado, é um refluxo, é uma gastrite, é um problema intestinal, enfim, nós geralmente recorremos aos medicamentos. Então, a indústria farmacêutica está por trás disso, tá? E ela também fala que o apetite não é o guia seguro. E realmente. E aí eu trago a questão da fome emocional e da fome física. Será que nós, hoje na pandemia, existem muitas pessoas que estão sendo levadas pela fome emocional e não pela fome física? A fome física ela é racional. Eu sinto, meu organismo sente que está com fome. Meu estômago começa a roncar, né? E dá uma hipoglicemia, eu começo a ficar tonta, dá uma dor de cabeça. Então, o corpo começa a mandar sinais que realmente precisa comer. E a fome emocional, não. A fome emocional é para estancar uma dor, um sofrimento, uma tristeza que a gente está sentindo. E muitas pessoas, durante esse período de pandemia, isso já acontecia antes, mas na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa, as pessoas têm comido pelas emoções, está trancado, está triste, está com raiva, discute com alguém dentro de casa, enfim, essas coisas, e vai pela fome emocional, né, achando que está comendo boa coisa. Geralmente, a fome emocional nos leva a comer coisas que vão acabar com a nossa saúde. Então, vamos discernir. Eu vou dar uma dica para vocês, uma dica de ouro. Quer saber se sua fome é emocional ou se sua fome é física? Teste com um copo de água. É o primeiro teste. Pega um pouquinho de água, 100 ml de água, beba. Se bebeu água e a fome foi embora, é porque não era fome, era sede, tá? E outro teste é a fruta. Porque geralmente as pessoas que têm fome emocional não querem comer fruta, quer comer um pedaço de bolo, quer comer uma fritura, né? Então pega uma fruta, coloca na sua frente. Se você perceber que, sabe, vai salivar com aquela fruta e você comeria aquela fruta toda, então é fome, não é apetite, não é fome emocional, tá certo? Espero que a dica tenha servido. Qual é a solução diante disso tudo? Então, ela traz soluções também no capítulo. Seguir o plano original de Deus, que é estudar o plano original de Deus lá no Éden, para o regime do ser humano. Deus sabe de nossas necessidades, nós temos que confiar
nessa questão. Isso a gente vai abordar, se não me engano, sexta-feira, falando sobre os extremos dos regimes, e eu vou falar mais sobre isso. Mas, gente, eu quero dizer para vocês, com toda a convicção, que a orientação que Deus deu para a gente é a melhor. Cada curso que eu faço, cada capacitação, cada profissional renomado que eu conheço, ou que eu tenho contato, eu vejo vídeo, enfim, todos por uma boca só. A alimentação vegetariana estrita é o melhor caminho para a saúde, é o melhor caminho para a saúde. Eles às vezes nem praticam, mas eles sabem que é o melhor caminho para a saúde. Eu fico assim encantada, né? E realmente é. E lá em Gênesis 1, 29, eu quero ver, eu vou abrir aqui para vocês para a gente ver uma diferença. Que existe uma diferença antes e depois que Adão e Eva caíram, né? Então, em Gênesis 1, 29, eu nem coloquei aí, mas eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu dar uma lida rapidinho. 1, 29. Está escrito assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas, não, que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. Essa era a alimentação do casal no Éden, e era uma alimentação porque eles não iriam adoecer. Agora observe que Deus faz um acréscimo na dieta dos dois, lá em Gênesis 3:18. Olha só, Deus acrescenta uma coisa. 3:18 diz assim: Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Porque quando Deus acrescentou isso na dieta do homem e da mulher, porque eles ficariam doentes. Então, eles precisariam da erva do campo. Alguns, na época que eu fiz a escola missionária, teve alguns pastores que também falaram das verduras que também entraram nessa alimentação. Então, as ervas, os chás que nós conhecemos, eles vieram depois que Adão e Eva pecou, porque eles iriam ficar doentes e precisariam, né, das ervas do campo para poder usar, para poder se curar, tá? E sabe o que é engraçado? Que eu estava lendo um livro sobre nutrição e falou, e a linha evolucionista também fala a mesma coisa, que as ervas entraram depois que o organismo do homem começou a ficar diferente, né? Assim, enfim, então tudo leva para o mesmo caminho, tá? Confirmando o que Deus trouxe para a gente. E a Ellen White ela traz o seguinte, que o alimento ideal traz força, resistência, vigor intelectual. E quais são os alimentos que nós devemos consumir? Cereais, frutas, oleaginosas e verduras. E como é que deve ser a preparação, Tainá? Simples, saudável, natural e nutritivo. Não precisa fazer nada elaborado. Eu coloquei aqui uma foto com várias frutas, algumas castanhas, faltam alguns alimentos aqui, mas vocês percebem que há simplicidade. Tá nutritivo, tá natural, não precisa fazer aquela preparação arrojada, né? E realmente é isso. Hoje, antigamente se pedia muito refeições elaboradas quando eu ia para alguns eventos de nutrição. Hoje, os profissionais falam, estudando a bioquímica, a absorção de nutrientes. Gente, não precisa ter muita coisa no prato. Pode ser simples, pode ser nutritivo. Quanto mais simples, quanto mais natural, mais nutritivo é para o nosso organismo. Então, ela já vem avisando a gente há muito tempo, né? Refeições complexas e estimulantes. Aí ela vem também pedindo para a gente evitar as refeições com muitos condimentos, com muitos estimulantes. Não precisa disso, porque vocês vão saber por quê, porque isso não faz bem para o nosso organismo, tá bom? E aí aqui eu trouxe uma coisa que já existe, quem é da área de nutrição ou quem é da área de saúde sabe que existe o Guia Alimentar para a População Brasileira. E isso é uma conquista nossa também, porque o Guia Alimentar para a População Brasileira é uma referência no mundo, está aí disponível, gente. Se vocês colocarem no Google, vocês podem baixar. É um guia que é feito aqui no Brasil por nutricionistas, médicos, onde orienta como é que deve ser a alimentação. Claro que no guia pede para que a pessoa fala que a pessoa pode consumir carne, enfim. Só que também fala que segue mais um pouco a linha da alimentação mais vegetariana, diz que não precisa comer, fazer 6 refeições, pode fazer menos de 6 refeições. Então, é um guia
que chega próximo às nossas orientações, então ele é bem ilustrado, tem dicas de saúde. Então, para quem gosta de ler material sobre esse assunto, tá aí uma boa dica, que é o guia, tá bom? Vamos lá, comida apropriada para o momento certo. Nossa comida deve ser de acordo com a estação. Olha só o que ela fala: com a estação, o clima em que vivemos e a ocupação que nos empregamos. Ou seja, não adianta, não existe assim muito receita de bolo para cada organismo e organismo. Eu digo como profissional. Às vezes eu passo um cardápio para um e para o outro vai ser diferente, tá? Porque cada um é cada um. Então, tem comida apropriada para quem tem um trabalho sedentário, ela fala sobre isso, para quem tem uma atividade física vigorosa, para quem estuda, para quem tem afazeres domésticos. Então, por que a comida tem que ser da estação, tem que ser de acordo com o clima? Porque se for da estação, mais nutritivo é o alimento. Então, se agora é época de tal fruta, eu tenho que consumir a fruta da época. Se eu consumir a fruta que não é da época, provavelmente essa fruta, esse alimento está cheio de toxinas. Então, tem que ser de acordo com a estação, com o clima e com a sua ocupação. Se você está num momento muito vigoroso, usando muitas suas energias, você vai provavelmente fazer uma mudança na sua alimentação. Se está mais sedentário, está em casa, não está fazendo exercício, não está fazendo muita coisa, a alimentação também vai mudar, certo? Olha só o que ela traz aqui. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Como é que eu substituo a carne? Eu sei que a carne vai ser falada amanhã, então amanhã a palestra de amanhã também é bem interessante, bem importante. Mas aqui nesse capítulo ela já faz uma pincelada sobre o assunto, porque ela dizia, naquela época já, que a carne teria que ser substituída pelas oleaginosas. E hoje, de uns anos para cá, eu vejo que as pessoas que se inclinam para o vegetarianismo têm usado mais as oleaginosas, porque era uma coisa que não era usado tanto, as pessoas usavam mais feijão para substituir. Hoje se usa as castanhas. Então, ela fala que as oleaginosas é um substituto para a carne e está se tornando largamente usado. E hoje realmente é largamente usado, substituindo os pratos de carne. E ela fala, cuidado para não exagerar, e é verdade, temos que ter cuidado para não exagerar. Ah, porque é natural, porque é vegetariano, porque é gostoso, tem que usar com força. Não, minha gente, tem que usar com moderação, tá certo? Combina-se com frutas, cereais e alguns tubérculos. Nem todas as oleaginosas são de qualidade, isso é verdade. Se você compra uma castanha, uma amêndoa, noz que está mole, ela ali já perdeu um pouco a propriedade nutricional que tem dentro dela. Ela tem que estar crocante, certo? Então, jamais consumam castanhas que estão moles. As oleaginosas não podem estar moles, tá? Se elas estiverem moles, isso quer dizer que o óleo que tem dentro dela oxidou e isso traz toxina para o seu organismo. Ela não falou nessas palavras, mas hoje a gente traz com essas palavras porque existe mais estudos sobre esse assunto. Então, castanha tem que estar durinho. E não adianta enganar, pegar, colocar as castanhas no forno, na frigideira para deixar durinho, para dar uma tapeada, porque você já alterou, porque ela está mole já perdeu as propriedades. Com certeza foi armazenado de forma incorreta, foi assado de forma incorreta, tá bom? E ela traz a questão das amêndoas e do amendoim, onde ela fala que a amêndoa é melhor do que o amendoim. Só que ela não entra em detalhes específicos, mas eu digo a vocês o porquê. O amendoim, ele é interessante, ele é riquíssimo em proteína. Eu vou trazer aqui a quantidade de proteína de cada castanha para vocês saberem quanto é que tem num punhado de 100 gramas. Mas o amendoim, tem um fungo no amendoim chamado aflatoxina, que é um fungo que a gente não sabe ainda em que estado tem que estar o amendoim para que essa toxina não esteja ativa, tá? Isso não quer dizer que se você comer amendoim, você vai ter o fungo, mas não se sabe se tem que estar bem torrado ou se ele é cozido, enfim. Então, o amendoim tem que ser consumido com moderação, tá certo? E ou azeite de oliva extra virgem ou azeitonas, substituto da gordura animal. Perfeito. É um dos melhores substitutos que tem, porque tem muitas propriedades nutricionais, tá certo? E ela fala do uso medicinal do azeite de oliva, que é laxante, ajuda o estômago inflamado, irritado. Agora, é claro, se você estiver, não consumir em exagero, porque se você colocar também muita gordura vegetal, você que está com gastrite,
pode até piorar o gastrite, porque vai liberar mais suco gástrico. Mas na dosagem correta, ele pode ser curativo, ele pode melhorar uma úlcera, né, na região do estômago e ajuda também na doença respiratória, tá? Porque ele também é rico em antioxidantes. Então, isso é fato, e tem muitas outras propriedades. O azeite ajuda na parte do sistema nervoso, na parte cognitiva, na qualidade do sangue. Então, um bom azeite, ele é benéfico para a saúde, sim. E agora vem essa parte aqui que eu acho que vocês poderiam anotar ou depois printar aqui a tela, que é quanto, que tem gente que chega para mim e fala assim, Tainá, agora eu quero deixar de comer carne. Engraçado, porque todo mundo se preocupa com a proteína, né? Porque tem proteína em tudo, da origem vegetal tem proteína. De onde é que a vaca tira a proteína, minha gente? Da grama, né? Então, se ela tira da grama, por que a gente não vai tirar de 300 opções de vegetais, né? Então, aqui está a quantidade das proteínas nas castanhas. Vamos lá. O amendoim torrado, 100 gramas de amendoim torrado tem 28 gramas de proteína. Tem muita proteína, viu? A amêndoa tem 21,2. Castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, tem 14,3. A castanha de caju tem 16,8. Aí você me pergunta, Tainá, quanto é que é de proteína que eu preciso? Depende. Segundo a nutrição, se você fizer o cálculo do seu peso vezes 1, se você é uma pessoa sedentária, aí vamos supor, eu peso 50 quilos, vezes 1, 50 gramas de proteína por dia. Se é uma pessoa que faz exercício, que é uma atleta, ou se esgota muito fisicamente, aí você pode calcular entre 1,2 e 1,5. Talvez a pessoa que vai trazer o tema amanhã possa falar mais sobre isso. Então, depende da atividade que você está fazendo, depende do momento que você está. Mas é possível sim, tá bom? E quanto aos os estimulantes, ela fala sobre isso em vários momentos do capítulo. Os condimentos. A gente que é da Bahia gosta de usar o pimenta cominho. Quem é que não gosta, minha gente, de usar o pimenta cominho na comida, né? Para dar um tchan na comida. Mas os condimentos, eles são estimulantes e eles realmente viciam o paladar da gente, né? Eles viciam o paladar e interfere de nós apreciarmos o sabor natural. Então, quem está acostumado a colocar muita pimenta, muita canela, muito gengibre na comida, e aí vai para um lugar, um estado, ou uma cidade, ou para a casa de um irmão, que é aquele tempero que é o trivial mesmo, é cebola, alho, um temperinho verde, um pouquinho de sal, acho estranho. Quando a gente coloca muito estimulante na comida, a gente não sente o gosto natural dos alimentos. É isso, a gente tem que sentir o sabor natural dos alimentos. Além de que os condimentos em excesso, eles realmente agridem o nosso estômago, causando esofagite, gastrite, refluxo, úlcera. E aí veio uma matéria do jornal da Globo.com, em 2008, falando também sobre os temperos em excesso que pode fazer mal à saúde. Então, ela já alertava sobre isso há muito tempo. Tá? Frutas secas e cozidas, também fala sobre isso. Sobre como conservar. Ela traz a questão de usar a questão da sazonalidade do clima e conservar. Na época dela, se conservava mais em lata. Hoje a gente acha fruta em lata, mas eu quero dar uma observação aqui para vocês. Gente, fruta, qualquer alimento conservado em lata faz mal à nossa saúde, porque a lata contém substâncias químicas que vão para o alimento, certo? Então, evitem comprar coisas em lata. Mas na época da irmã Adelmate, a lata era o melhor lugar para se conservar, né? Os vidros também, mas a lata também era muito usada. Então, ela dizia assim, para a pessoa cozinhar uma fruta e colocar numa lata ou num pote de vidro para conservar. Então, hoje a gente usa mais o vidro. O ideal é vidro, nem plástico, nem lata, é vidro, tá certo? E hoje nós congelamos. Hoje a gente pega as frutinhas, né, congela e usa a porção, faz um suco, faz um shake, faz uma vitamina, faz um sorvete de frutas. E a melhor fruta é a fruta fresca e não misturar. Agora preste atenção, porque isso eu escuto sempre. Tainá, mas eu amo colocar manga, abacaxi na minha salada de verdura, na minha salada do almoço. Acho tão gostoso essa mistura do agridoce, do doce com, né, aquele gosto amargo, azedinho das folhas. Mas já é comprovado, minha gente, que misturar fruta com verduras, frutas com hortaliças, pode causar fermentação, porque o tempo de digestão de um e do outro é diferente. Existem sim profissionais que dizem que não tem problema, mas o que é que eu digo para vocês? Se observem. Eu tenho pacientes que eu atendo, geralmente todos os pacientes que eu atendo têm algum problema de estômago, de intestino,
E aí eu tiro a fruta da salada completamente. Ou aquela banana que fica no prato na hora do almoço. E aí fala assim, Tainá, eu percebi que eu tô arrotando menos, que meu estômago não tá dilatado, que meu intestino funciona melhor, porque deixou de misturar dois alimentos que têm um tempo diferente de digestão. E geralmente a fruta tem fibras um pouco diferentes, às vezes bota a fruta geladinha num prato que tem comida quente, então isso não é interessante. E sempre usar as frutas da estação, porque é mais nutritivo, tá certo? Preparo dos alimentos da maneira correta. Se a refeição que comemos não é saborosa, o organismo não recebe tanta nutrição. O alimento deve ser cuidadosamente escolhido e preparado com inteligência e habilidade. Então, se a comida não está saborosa, provavelmente não vai ser nutritivo para mim. Não está gostoso, então eu não vou apreciar os nutrientes. Talvez engula e nem queira comer aquela comida. Vixe, nem está saboroso, nem quero essa comida perto de mim. Então, realmente, a comida tem que estar saborosa. Mas para isso eu preciso usar a minha inteligência e as habilidades. E nós devemos desenvolver. Não precisa ser ninguém masterchef, não, mas pode desenvolver, tá? Doces. Agora eu vou pegar no calo de muita gente sobre os doces, tá? Doces realmente interferem na digestão, tá bom? Então, bolos, pudins, olha o que ela fala aqui: massas folhadas, geleias e doces são causa ativa de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e pudins em que o leite e ovos e açúcar são os principais ingredientes. Deve-se evitar o uso abundante de leite e açúcar juntos. Agora eu vou falar sobre a situação, né, gente? Por quê? Ela falou isso, aí agora eu vou trazer a explicação científica. O leite contém uma proteína chamada caseína, que é estimulante e vicia. E o açúcar, ele também é considerado uma droga e vicia se liga aos receptores de quem usa, os mesmos receptores de quem usa cocaína e heroína. Entenderam? Então, o conselho dela não é em vão. Eu sei que um pudim, como está na foto, é gostoso, mas infelizmente com o consumo desses alimentos vicia real. Então, ele é considerado uma droga, o açúcar branco. Além de, o que é que o açúcar faz no meu organismo? Ah, mas eu não estou comendo açúcar, mas está comendo pão, tem açúcar, bebe um suco que você colocou açúcar, tá comendo a massa de pizza que tem açúcar, sei lá, uma massa de. Enfim, tem alguma coisa que tem açúcar que você está comendo, que eu estou comendo. Então faz o quê? Diminui os nutrientes importantes para o meu organismo, interfere na digestão de outros alimentos, o açúcar interfere, altera o pH do sangue, deixa o sangue mais ácido e você mais susceptível a ficar doente, e interfere na produção de hormônios importantes, como a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Tá certo? Vamos falar aqui agora do leite. Isso tudo tem nesse capítulo, é um capítulo grande, tá? Mas a gente está no meio da palestra. Leite e derivados é impróprio como alimento. Vocês vão perceber que durante o livro ela fala de usar e depois não usar, usar e depois não usar. Então eu vou explicar por quê. Hoje, eu posso dizer para vocês com toda a convicção que o leite que nós temos disponível não é um leite saudável, né? É difícil você achar um animal que seja orgânico. E o nosso organismo não sabe mais lidar com a proteína do leite, com o açúcar do leite. Porque o leite, a gente só toma leite materno, né? E tem um tempo, ninguém fica mamando no peito da mãe até ficar com 40, 50 anos, né? Nem o bezerro, minha gente. Até o bezerro tem um tempo dele de mamar no peito da vaca, nas tetas da vaca. Então, com a gente não é diferente, né? Se a gente também teve um tempo de usar o leite materno, nós não devemos usar o leite de outro animal, certo? Se bem que tem os seus nutrientes, tem, mas o nosso organismo algum dia iria reagir a isso, tá? Então, ela fala que é impróprio como alimento, e se for usado, tem que ser bem esterilizado, ter precauções, enfim. Ela fala que a manteiga é menos nociva quando comida com pão do que empregada na cozinha, ou seja, se eu pego a manteiga e passo no pão, ao invés de pegar a manteiga e colocar em temperatura quente, ele é melhor. Porque em temperatura quente, eu sei que existem estudos hoje que mostram que não tem interferência nenhuma. Mas realmente piora mais a situação, tá? Mas a regra é dispensá-los completamente da sua cozinha. Ela fala isso. E o queijo é ainda mais objetável, totalmente impróprio como alimento. E realmente eu digo a vocês, todos os pacientes que eu atendo muitos pacientes com dor crônica e pacientes com questões emocionais. Então,
quando a gente dá uma retirada no leite, menino do céu, melhora muito a questão da dor, a questão das emoções. E ela fala: os animais que se obtêm leite nem sempre são sadios, isso é verdade. Podem estar doentes, uma vaca pode estar aparentemente boa de manhã e morrer antes da noite. Então você está lá achando que a vaca está abafando de saúde, atira o leite dela, quando é de noite a vaca morre e tomou leite contaminado, tá certo? Então a criação que nós temos hoje está enferma, é fato. E aqui eu trago um estudo científico, certo? Saindo um pouco de profecia, é um estudo que está no livro, depois eu vou colocar o nome do livro aqui, eu não coloquei. Mas olha só, aí tem gente que fala assim, mas se eu tirar o leite, o meu osso vai ficar fraco, eu vou quebrar as pernas, eu não vou ter cálcio. É engano. Quanto maior, aqui esse estudo diz que tem mais fratura e osteoporose em locais que consomem mais laticínios, juntamente com incidência de doenças cardíacas. Então, os lugares que mais consomem leite são os locais que têm mais osteoporose, que têm mais problemas ósseos. A proteína animal, ela tem alto teor de aminoácido de enxofre, que é expelido cálcio pelos rins. A proteína animal, infelizmente, do leite, faz com que o cálcio seja excretado através dos rins. Já a proteína vegetal, não promove a excreção do cálcio pelos rins, muito pelo contrário, faz com que o cálcio chegue nos ossos, nos locais que eles têm que chegar. Então, aqui eu estou te dando aqui mais uma prova de que o leite, o cálcio não precisa ser do leite, tá? E ela fala ela fala duas frases, eu dou risada com o que ela fala às vezes. Ela colocou assim que algumas pessoas deveriam colocar na lápide morto devido à má cozinha. Ela colocou bem assim, eu dei risada. Então, a alimentação deficiente e mal cozida causa diarreia, mau humor e novas doenças, isso é fato. Aquela carne mal feita, mal passada, né? Enfim. Então, há poucas boas cozinheiras e cozinheiros. Não sabem preparar alimentos saudáveis, ela fala sobre isso dentro da sua comunidade, né? Cozinhar bem e saudável é cuidado com a família, não é negligência. Cozinhar é uma das ciências mais essenciais da vida prática. Para que é melhor a gente saber cozinhar, quem vai morar sozinho, ou então quem é casado, é a mulher ficar doente, aí saber fazer uma comida, é uma mulher saber fazer uma comida. Desde jovem precisa aprender a fazer alguma coisa na cozinha. É como eu disse, não precisa ser um masterchef, até porque ela fala que é uma comida simples, não é uma comida super elaborada, é uma coisa simples. Saber cozinhar ensinaria e ajudaria os mais pobres. Então, se a pessoa soubesse cozinhar, ajudaria aquele que não sabe, ou aquele que precisa aprender. Comida simples e saudável. Quem não tem habilidade precisa se esforçar. Olha o que ela fala. Precisa se esforçar para dominar a arte de culinária. Então, decepcionei alguém aí hoje. Me perdoe, mas eu trouxe aqui o que está escrito, tá certo? Outra coisa que ela fala que muitos poderiam colocar na lápide é morto por maus tratos infligidos ao estômago. Ou seja, tem pessoas que realmente morrem porque não se alimentam de forma correta. Então, ela fala sobre a regularidade no comer, realizar as refeições no momento certo, não fazer refeições de forma solta, intervalos de 5 a 6 horas de uma refeição para outra. Uau, nossa, é muito tempo, né? Mas porque os órgãos precisam de descanso, a digestão leva tempo, se você faz aquela composição correta, leva tempo e dá tempo, certo? Não ficar beliscando nos intervalos, de 2 a 3 refeições por dia, a gente vai entrar sobre isso mais na sexta-feira. Ela fala também que é errado passar a viagem comendo. Tem pessoas que realmente, se viajar 10, 12, 13, 24 horas, passa a viagem toda comendo, 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 e é desnecessário. Não é porque você está viajando que seu estômago está diferente. Está viajando, está sedentário, do mesmo jeito. Então, tem que fazer as refeições de forma correta. E ela fala de uma coisa aqui que acontece muito, que eu pego muito isso no consultório: comer tarde da noite. Quem come tarde da noite perde a qualidade do sono. A digestão durante o descanso não é feita com qualidade, isso é verdade. Tem pouco apetite de manhã, de manhã eu não tenho fome. Por quê, minha gente? Com certeza, provavelmente comeu com força de noite. E não comeu coisa leve, não, comeu coisa pesada. Acorda cansado,
Aí eu pergunto para o paciente, como é que você acorda? Acorda disposto, sonolento. O que você comeu na noite anterior? Eu comi às 10 horas, 11 horas. Aí eu fiz uma pipoca, eu jantei, eu comi um pão com queijo e presunto, tomei café, não sei o que. Eu falei, não tem como sentir fome, né? De manhã, e também não tem como acordar descansado. E é ponto de partida para outras doenças também, porque a noite foi feita para alimentar os nossos corpos, mas descansando, tá certo? Não trabalhando desse jeito. Maneiras erradas de comer. Nem muito quente, nem muito frio. Tem gente que é assim, né? Que gosta de comida gelada e tem gente que gosta de comida muito quente. Se está fria, as forças vitais do estômago são chamadas a fim de aquecê-las antes de ter o começo do processo digestivo. Por outro lado, o uso copioso de bebidas quentes é debilitante. Vou dar um exemplo aqui. Tem gente, eu acho que aqui não tem ninguém desse jeito, eu acredito, que não come e bebe ao mesmo tempo, né? Não tem esse hábito de estar almoçando e estar bebendo um copo de suco bem geladinho do lado. Gente, isso aí acaba com o seu tempo de vida, literalmente falando. Acaba com o seu tempo de vida. Por quê? Quando você coloca algo gelado por cima de algo quente, você para o seu estômago para dar lugar à bebida e diminui as enzimas digestivas, interferindo na digestão. Aí fica com o abdômen distendido, cheio de gases, não vê o beijo direito, começa a ganhar um pezinho, começa a circunferência da cintura a ficar grande, que não estava. Então, isso é um mau hábito, tá? E bebida quente também, ninguém merece. Eu não sei se alguém aguenta colocar alguma coisa muito quente, né? Vai queimar a boca, vai queimar a língua, mas tudo bem. Beber e comer. Ela fala de práticas erradas aqui. Comer e beber ao mesmo tempo, que eu já expliquei para vocês, pode também causar o refluxo, tá bom? Excesso de sal também traz sobre isso. Evitar picles, que era uma coisa muito comum, hoje também tem, mas naquela época era muito comum o consumo de picles, que é aquela comida conservada, né, em latinhas ali. Gente, todos os alimentos que a gente usa na hora pro almoço, as ervilhas, enfim, os picles são cheios de sódio, tá? Então, se você não tem para onde correr, aconteceu de ir para acampamento, para casa de alguém, você descarta aquela água e passa para uma água nova para tirar excesso de sal, tá? Evitar comidas condimentadas também, estimular o consumo de líquidos. Então, quanto mais salgado e quanto mais quente for minha comida, mais eu vou querer beber água. Tá todo errado, viu? Doenças cardiocirculatórias também, quem come muito sal pode ter. Doença renal e doença autoimune. Já tem artigos que mostram que pessoas que comem sal em excesso ao longo do tempo pode ter lúpus, pode ter artrite reumatoide, pode ter osteoartrite, qualquer doença reumatológica ou doença autoimune, tá? Engolir, ela fala também dessa questão. Será que alguém está mastigando aqui? Será que alguém desse grupo mastiga direitinho ou só engole? Mastigar bem os alimentos para ajudar na produção de saliva e suco gástrico. Ela fala de gulodice, mesmo comida saudável, tem aquele irmão que fala assim, bate no peito. Eu sou vegetariano, mas quando chega no almoço da igreja, minha gente, o prato parece uma montanha, né? Parece que vai subir no prato para orar, de tão grande que tá de comida. É um irmão que come saudável, mas é guloso, tá todo errado também, viu? Então, junta panelas é um exemplo de gulodice para algumas pessoas. Junta panela também, minha gente, não é self-service não, tem que botar tudo no prato não. Você escolhe um ou dois de cada grupo, coloca no seu prato ou um só, tá certo? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Comer com o coração cheio de gratidão com Deus por todas as coisas e suas bênçãos. Tem que estar tranquilo na hora de comer. Às vezes a pessoa está ansiosa, está preocupada, não consegue mastigar, só engole, até porque o estômago não tem dente, tá certo? E quais são as ocasiões impróprias de comer, enfim. Após um exercício pesado e vigoroso, por exemplo, hoje tem muita academia essa questão, né? Aí chega da academia, pegou muito peso, aí vai comer em seguida, vai colocar tudo para fora. Não pode, faz mal. E quando está ansioso e agitado, ela fala da questão da ansiedade e da agitação. Quando a pessoa está ansiosa e agitada, ela diz assim: nem coma, sabe? Fica quieto, espera a agitação, a ansiedade passar, porque você não vai mastigar, você não vai absorver os nutrientes. Então, essas são as observações. E ela fala da conexão dos órgãos digestivos e do cérebro. Né? Quando ela fala, quando os órgãos da digestão, estômago e intestino estão enfraquecidos, vai enfraquecer o sistema nervoso, interfere na saúde psíquica, neurológica e cognitiva.
Como é que isso acontece? Existe um nervo chamado nervo vago que liga o intestino ao cérebro e que tudo que acontece no estômago e no intestino, que nós chamamos de segundo cérebro, chega essa informação para o sistema nervoso central, certo? Então, se eu não cuido direito do meu estômago, do meu intestino, essas informações vão chegar de forma errônea e vão enfraquecer o meu sistema nervoso central. Então, excesso de comida causa fermentação, cansaço físico e mental. Vou dar um exemplo aqui. Está tendo evento da igreja o dia todo. Aí chega aquela hora do almoço. Gente, uma dica: não encha seu prato, não coma tudo que te oferece. Às vezes a igreja também oferece sobremesa, oferece suco, porque os irmãos reclamam, eu sei disso. Aí eu pergunto, por que tem sobremesa e tem suco? Né? Tipo assim, a orientação da gente não é para fazer essas coisas na hora do almoço, porque o pessoal reclama. Aí a pessoa enche o prato de comida, volta para a fila de novo, aí come 2 sobremesas, toma suco. Quando é à tarde, não consegue assistir a pregação, aí fica dormindo lá na programação, porque encheu o estômago, está fermentando, né? Então vai dormir mesmo. Comer devagar, ter um coração grato, e as doenças vão começar se não cuidarmos dessa parte, tá? Comida do sábado, preste muita atenção nessa parte aqui. Quero ver. Pronto, a comida do sábado. Eu sei que junta a panela é um momento maravilhoso de confraternização entre os irmãos, é um momento que está todo mundo ali conversando, socializando, mostrando suas habilidades culinárias. Talvez a oportunidade de mostrar alguém que sabe cozinhar, mas ela orienta que a comida do sábado deve ser simples, sem muita variedade. Né? Isso é uma luta, minha gente, é uma luta convencer os irmãos que não precisa ter uma listona no grupo da igreja para a pessoa assinar. Né? Basta colocar um ou dois de cada grupo e a pessoa que está lá escolhe qual colocar no prato. Né? Então a mente precisa estar clara para entender a palavra de Deus. Né? Aí é como eu falei, tem um evento e a pessoa está lá querendo dormir porque encheu o estômago de comida. Né? E para receber as sagradas oportunidades, ela fala sobre isso. E evitar cozinhar também. Por exemplo, ela fala nos dias frios, né, no período dela, nos dias frios esquentar a comida. E a gente já também é a mesma coisa. Vai fazer uma comida, só deixa para esquentar. Não precisa estar na cozinha fazendo comida no sábado. Até para aproveitar, né? É um dia abençoado, um dia que a gente tem que aproveitar. Passa a semana toda nessa agonia de cozinha, de trabalho, de filho, de casa. Aí fica no sábado na cozinha fazendo comida, né? Pelo amor de Jesus. Então, comer natural, frutas, pão integral, patê, suco, então coisas simples, né? Por que não fazer um junta-panela de frutas? Por que não fazer um junta-panela com pães e patezinho, um suco, uma fruta, enfim, coisas simples. Preparar um prato especial, ela fala das crianças, ela faz um adendo. Se na casa tem criança, é importante ter um prato especial para ela lembrar que aquele dia é especial, para não ficar uma coisa fadonha, né? Ai, todo dia essa coisa é simples, não. Faz um prato. Olha esse bolo aqui de banana com aveia, é especial do sábado, o prato é diferente, a toalha é diferente, para aquela criança ter um gostinho, ter prazer no sábado, tá? E ela também fala sobre reformá-los logo. Onde há condescendência com hábitos errôneos, corrigir sem demora. Né? Corrigir com amor, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Não é para corrigir, enfim, dizendo assim, se autopromovendo, se achando, né? E colocando a outra pessoa como um Zé Ninguém. Jamais, tá? Prevenir dos maus tratos aos órgãos digestivos, iniciar a mudança do paladar. Então, quanto mais a gente alertar a igreja, as pessoas que convivem com a gente, que tem que mudar esses hábitos, menos exigirá de quem cozinha aí na sua casa. Porque geralmente a pessoa que está na cozinha, quando o marido, a mulher, alguém da família decide assim, ó, assisti uma palestra, agora eu quero ser vegetariana, agora vai ter que fazer pratos elaborados, porque para ficar comendo verdura cozida, arroz, eu não quero ser vegetariana assim, não. Você tem que fazer aquelas comidas bem elaboradas que eu vejo naqueles programas, porque senão eu não vou ser vegetariano. Então, quanto mais cedo acontecer a reforma, menos você vai exigir de quem cozinha, menos você vai exigir de você. E a gente vai ver isso na sexta-feira, que não precisa fazer nada assim tão arrojado o tempo todo, certo? Aí vou ter que, sério? Olha só. O excessivo comer é especialmente prejudicial aos que são de temperamento indolente. Estes devem comer frugalmente e fazer bastante exercício físico. Existem homens e mulheres que de excelentes aptidões naturais que não realizam metade do que poderiam efetuar se exercessem domínio sobre si mesmo quanto a negar seu apetite. Então, aqueles que têm um temperamento sanguíneo, né, aqueles que têm, ela fala sobre também essa questão da sexualidade, tem que ter uma alimentação
mais de frutas, mais naturais, mais crua, fazer exercício físico para liberar esses hormônios, para liberar essa raiva, essa adrenalina, né? E não descontar também na comida. E seria muito bom se tivermos também um domínio próprio. Conselho para pessoas de grandes responsabilidades. Agora vem aí pastores, anciãos, pregadores, pessoas espirituais, que é o grupo daqui, escritores, todos que ocupam posição de grande responsabilidade. E vai dicas importantes. Depois de comer, evitar ler em seguida ou realizar atividades sedentárias. Tem que fazer a caminhada digestiva. Ela traz isso no livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, acabou de fazer uma refeição principal, faz aquela caminhada leve, de 10 minutos, não precisa colocar roupa de exercício, não. Saiu da cozinha, terminou de almoçar, dá uma volta ali na varanda de casa, ou no passeio da casa, essa caminhada digestiva ajuda na digestão, certo? E não precisa ficar lendo em frente à televisão, essas coisas vão interferir na digestão, porque já tem estudos que mostram que pessoas que comem em frente à TV diminuem 70% as enzimas digestivas, interferindo na digestão. É muito enzima que vai embora porque você está assistindo alguma coisa enquanto come, né? Ser temperante no comer, precisa ter viva sensibilidade e rápida percepção. Então, a pessoa que tem grandes responsabilidades precisa ter uma rápida percepção, sensibilidade, enfim, e sentir-se revigorada a cada esforço, né? Planos abençoados são colocados em execução. Comer apenas de 2 a 3 espécies de alimentos simples necessários para satisfazer a fome. Aqueles que têm um trabalho de intelectual e sedentário, mais exercício físico durante a semana. Então, pessoas que exigem muito do intelecto, que estudam muito, essas pessoas que eu mencionei antes, não precisa ter uma comida muito elaborada, porque vai dar sono, vai dar cansaço, vai exigir muito do estômago e a gente precisa usar também energia nessa região. Tá certo? Eu estou sendo o mais breve possível. Autoconhecimento e domínio próprio. Uma pessoa não pode ditar uma estrita regra para outra. Preste muita atenção nisso, porque tem muita gente que faz isso, né? Chega na igreja e quer dizer, tem, enfim. Cada um deve exercer discernimento e domínio, agindo por princípio. Nosso corpo é a possessão adquirida de Cristo e não nos achamos na liberdade de fazer com que ele o que nos apraz. Nosso corpo não é nosso, é de Deus. Todos quanto compreendem as leis da saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis estabelecidas por Deus em nosso ser. A obediência às leis da saúde deve ser considerada questão de dever pessoal. Temos de sofrer os resultados da lei violada. Aqueles que sabem vão sofrer o que transgrediu. E aqueles, ela também fala em outro livro, aqueles que, por exemplo, vamos supor, agora está acontecendo essa palestra aqui sobre saúde. Aí vamos supor que tem alguém aqui que não quer assistir porque não quer fazer reforma. Ah, eu não estou afim desse assunto, eu não estou disposta a mudar. Está pecando, viu, minha gente? Eu tenho que trazer essa citação, mas existe essa citação. Ela falou que também está pecando do mesmo jeito. Temos de sofrer os resultados da lei violada. Cumpre-nos responder individualmente a Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, a questão quanto a nós não é qual é o costume do mundo, mas de que maneira eu, como indivíduo, tratarei a habitação que Deus me deu. Não é perguntar o que o mundo acha, o que é que o mundo está dizendo aí que eu tenho que comer, não. É perguntar o que é que Deus quer que eu coloque dentro de uma habitação que não é minha, que é dele. E finalizamos. Vamos ler Romanos, capítulo 11. Tem mais, viu, gente, essa semana? Romanos 11. Vamos lá, Romanos. Tem vários textos, versículos que a gente pode abordar sobre essa questão da alimentação, mas eu gostei muito desse para a gente terminar esse capítulo de hoje. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha ser restituído? 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o que eu quero dizer com esse versículo? É que quando Deus orienta a gente, ele orienta por amor. Ele não quer o sofrimento de ninguém, é para nossa saúde. Eu não estou dizendo aqui, gente, que
quem seguir as orientações que nós temos, nunca na vida vai ter doença, nunca na vida vai pegar uma gripe, nunca vai ser o verdadeiro alecrim dourado. Não, até porque pode acontecer de ter gente assim, pode acontecer. Mas a nossa vida de hoje é uma vida tão estressada, enfim, o que essa alimentação vai fazer é nos proteger também. Se pegar uma gripe, talvez você não fique tantos dias quanto a pessoa que não segue uma alimentação, um estilo de vida saudável. Se tiver câncer, provavelmente sua recuperação vai ser mais rápido, né? Se tiver um problema gástrico, talvez sua recuperação vai ser mais rápida, vai ser diferente. Então, devemos seguir a orientação de Deus. Eu trouxe esses versículos porque quem vai questionar a Deus, né? Por que nós vamos questionar? Deus é maravilhoso e em sua tremenda sabedoria, ele nos deu a melhor orientação. Eu digo para vocês que eu sou da área de saúde, vejo eventos, palestras. Estou fazendo um curso agora, fresquinho, fresquinho. O professor falou isso essa semana. A melhor alimentação é a vegetariana estrita, que é a alimentação da orientação da nossa igreja, tá certo? Então, é isso. Terminei a palestra de hoje, certo? Acho que o irmão vai pedir agora a música, não é isso? Não sei se o irmão Mari está me escutando. Sim, Tainá, sim, lógico. Nós estamos gratos, viu? Eu estava aqui ouvindo e pedindo a Deus que me ajude a mudar muita coisa, muita coisa. Esse De vocês. Toda mudança é bem-vinda, certo? Então, esse é o caminho, a mudança. Se mudar o pensamento já é um caminho maravilhoso. Então, vamos mudar, tá? Então, vamos orar agora. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, porque nós aprendemos aqui, relembramos coisas que nós já lemos em algum momento. Se nós negligenciamos, Senhor, a nossa literatura, deixamos lá naquela prateleira pegando poeira, porque nós não queremos conta com a reforma de saúde. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude a cada dia a fazer a mudança para a tua e tua glória, até porque nosso corpo não nos pertence, mas pertence a ti. Né, Senhor? Então, como diz aquele versículo, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus e queremos glorificar o teu nome. Então, Senhor, nos ajude nesse processo. Em nome de Jesus, nos dê uma manhã, um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.